Ren é um rapaz que, de repente, é contratado por um deus qualquer para proteger o universo, até que ele encontra um lobo invencível que eleva suas estatísticas ao máximo, concedendo-lhe poderes de rank SS. A história começa com Ren, um órfão que perdeu os pais num acidente de carro e gastou todo o dinheiro que eles deixaram em mensalidades e bilhetes de loteria. Apesar de se formar como o melhor da turma, ele enfrenta desafios. Está desempregado, dormindo no parque e sem dinheiro algum, mas ainda sonha em ficar rico do nada e se casar com uma garota fofa, assim como a maioria dos rapazes aqui na Terra. Finalmente colocando seus 2 neurônios para funcionar, ele decide alugar alguns quartos na casa que seus pais lhe deixaram. Por sorte, uma garota fofa chamada Lily, procurando um lugar barato para morar, aparece. Enquanto caminhavam para casa, Ren nota alguns morcegos estranhos se aproximando. De repente, Lily se transforma em uma lobisomem, e nosso rapaz começa a entrar em pânico, pensando que está vivendo um pesadelo. Uma garota diferente confronta Lily de repente, e elas começam a lutar até que ela salta no ar, pairando no meio do voo. Ren observa com admiração enquanto a garota misteriosa desdobra asas vermelhas, parecidas com as de morcego, e se pergunta que tipo de esquema distorcido está se desenrolando diante dele. A vampira se aproxima rapidamente e o incita a fugir para salvar a vida. Esqueça alho ou água benta. Lily simplesmente arremessa um tijolo nela. Funciona. E ela volta ao seu eu normal. Eles seguem para casa, comem, dormem, e então o ciclo recomeça. Mas desta vez, a vampira invade a casa dele à força. Ela insiste que ele fuja de Lily, acreditando erroneamente que foi sequestrada por ela. As duas se envolvem em outra briga, e Ren intervém para evitar mais danos à sua casa. A vampira se apresenta como Vivian e explica que não pode mais ficar no cemitério abandonado e deseja alugar o lugar dele. Como Ren precisa do dinheiro, ele simplesmente aceita, apesar de ver a briga de gatas das garotas o tempo todo. Ele de repente recebe uma ligação de um número desconhecido dizendo que será entrevistado para um emprego. Ele chega ao local e olha para cima, vendo um portal flutuante para outra dimensão. Ele é transportado para dentro e lá ele encontra sua chamadora desconhecida, Raven. Ela explica que é uma das deusas que supervisionam e mantêm a paz em diferentes universos. Ela explica que ele trabalhará para uma empresa chamada Espaço, e seu trabalho é proteger espécies misteriosas como Lily e Vivian, que estão sendo alvo dos caçadores de demônios, uma organização determinada a destruir todas as raças em todos os universos. Basicamente, o trabalho dele é garantir que suas inquilinas estejam seguras e felizes. Se ele recusar a oferta, suas memórias desaparecerão e suas inquilinas sumirão. No entanto, com um salário de 20 mil por mês, ele não hesita em aceitar. Ele volta para casa, adormece e se vê mergulhado em um mundo de sonhos. Lá, uma matilha de lobos o embosca, mas com a ajuda de Lily, ele consegue escapar e acordar. A princípio, ele acredita que foi apenas um pesadelo comum, mas então nota o pelo de lobo em sua mão, que parece aumentar suas habilidades físicas. Vivian não sente magia negra e pede a Lily para cheirar e confirmar se pertence aos seus parentes. Lily cheira, apenas para perceber que foi chamada de cachorro novamente. Vivian exibe suas asas e, em sua forma celestial, cria 2 amuletos para Ren escolher, afirmando que são amuletos de prata que ela pegou de uma vila egípcia séculos atrás. Ela até exibe um monte de outras coisas que encontrou ou ganhou. Ren pergunta se algo disso suprime seus poderes de seita de sangue, mas Lily simplesmente chama tudo de lixo. Assim que Vivian termina de dar sermão em Lily, ela morde o dedo e desenha uma linha com sangue na mão de Ren, mas ela desaparece. Ela tenta novamente, e quando isso também falha, ela muda para um método direto, que acaba colocando Lily para dormir em vez disso. Vivian conclui que sua magia de sangue não tem efeito em Ren, e assim que eles começam a pensar que pode ser devido ao seu novo emprego, Ren recebe uma ligação de seu chefe que o convoca para uma tarefa urgente no dia seguinte. No dia seguinte, Ren chega a uma mansão chique, um lugar onde alguém tão quebrado quanto ele não teria o que fazer para encontrar Raven, mas a empolgação se esvai rapidamente quando ninguém aparece no portão. Então Raven aparece do nada em algo que parece um cosplay estranhamente sexy de Animal Crossing e diz que o enorme espadão pelo qual ele baba é apenas para cortar galhos grossos de árvores, e manda ele ser um bom menino e entrar para esperar. Lá dentro, ela finalmente entra e começa a falar sobre um amigo terminal que é aparentemente uma tendência quente entre as mulheres e então o bate na mesa. Assim que Ren o toca, o dispositivo se ilumina, e Raven explica que ele pode controlá-lo com seus pensamentos. Então ele tenta e um painel de emergência se abre de repente. A senhora atrevida menciona que pode ser útil quando as coisas começarem a esquentar, mas Ren entra em pânico porque ele é apenas um cavalheiro, principalmente gentil, e sem o homem, então ela não deveria esperar que ele fosse em missões perigosas. Raven diz pra ele se acalmar porque ele é tecnicamente imortal agora, já que a organização só precisa de um novo corpo hospedeiro pra enfiar sua alma se ele morrer. Depois disso, ela o expulsa de seu escritório e quase esquece de informá-lo sobre a missão antes de jogá-lo direto nela. Antes disso, ela o arrasta para o centro de aprimoramento para arrumar seu corpo antes da missão e tira uma câmara que parece mais um dispositivo de tortura medieval. Ren questiona se é seguro e recusa-se categoricamente a entrar. Então ela diz para ele criar coragem e chuta o rapaz para dentro como Jackie Chan, antes de selá-lo como se fosse sério. Ele entra em pânico lá dentro e jura processá-la por assédio, mas ela ignora a reclamação e aperta botões que fazem o caixão girar como uma lâmina amaldiçoada até que um raio cai e a coisa toda desaparece no ar.
Enquanto seus gritos ecoam, Raven se pergunta casualmente se apertou a configuração errada. Ren acaba em um campo aberto escuro sob duas luas brilhantes. Enquanto caminha pelas planícies ventosas e congelantes, ele duvida que o aprimoramento funcionou, e o terminal sai do bolso com um zumbido para explicar que Raven acidentalmente escolheu a versão para crianças com necessidades especiais. Ele implora ao dispositivo para aquecê-lo, mas o terminal argumenta que não é um maldito servo, e como a tecnologia mais recente do pedaço, o máximo que pode fazer é dar informações quentes. Enquanto eles se dirigem para a caverna, o terminal o informa que ele está em um mundo paralelo, e diz que não há tempo para explicar nada. Então ele deve fixar 3 coisas. Primeiro, se ele morrer aqui, ele morre de verdade. Segundo, ele nunca deve questionar as coisas estranhas que vê. E terceiro, ele não é um vira-lata qualquer, então o terminal prefere ficar guardado com segurança dentro do bolso dele. Ren manda o rumba flutuante falsificado da Temu calar a boca, já que ele sente algo por perto. Um par de lobos sai e começa a caminhar em sua direção, mas o terminal o avisa para não correr, porque suas perninhas de macarrão tristes não vão superar nada. Os lobos avançam sem aviso, mas Ren acerta um golpe de sorte no primeiro, enquanto os outros são lançados para trás por uma barreira que cobre todo o seu corpo. O terminal o aplaude, descobrindo um escudo rígido, que se autoativa assim que ele é atingido, mas sua sequência de sorte termina quando os lobos começam a uivar para convocar todo o esquadrão. Ren se joga em uma corrida e acaba debaixo de um grande lobo preto, que quase quebra seu pescoço se não fosse o escudo salvando-o novamente. O Alpha abaixa a cabeça e pergunta que tipo de humano sobrevive a um golpe como aquele, já que suas presas quebraram, mesmo sendo construído diferente dos outros cães. Meio que como Lily se gaba de si mesma. Ren finge ser um viajante humilde, mas o Alpha instantaneamente o desmascara porque não há assentamentos humanos perto de seu território. Mesmo assim, Ren sente uma ponta de esperança ao ouvir que humanos existem aqui. Mas essa esperança morre rapidamente quando o Alpha chama a matilha inteira, incluindo os lobinhos, para comê-lo vivo. Os filhotes começam a reclamar que ele é muito magro, o que irrita o Alpha. Mas Ren intervém para dizer que podem relaxar porque ele conhece um bom dentista se o Alpha o levar à vila mais próxima. No caminho, ele pergunta ao Alpha mais sobre seu mundo e descobre rapidamente que os humanos continuam gananciosos, não importa em que dimensão rastejem. Quando chegam, Ren cumpre sua promessa e entra na cabana abandonada. Lá dentro, ele tenta usar o terminal como lanterna, mas ele fica tão irritado que o puxa até ele cair. No chão, sua mão roça em algo estranho, então ele implora ao pedaço de metal irritado para parar de ser ranzinza e ligar a luz novamente. É quando o chão começa a tremer. Uma aura misteriosa o cerca e um raio aleatório dispara para o céu, apagando o que atinge como se nunca tivesse existido. Enquanto isso, Lily cuida de um cachorrinho desgrenhado, mas depois que ela espirra, o cachorro corre como se fosse radioativo. Ela corre atrás dele e acaba esbarrando em um cara alto e musculoso. O sujeito nem sequer pisca, ele apenas continua andando, deixando-a chocada por ele não ter se movido 1 centímetro depois de ser atingido por ela. Ela volta com o cachorrinho na mão e pega Vivian em um momento suspeitosamente íntimo com o aspirador de pó. Vivian age como se nada tivesse acontecido e muda de assunto rapidamente, dizendo que encontrou o lugar perfeito para Lily, o local perfeito para ela dormir, enquanto aponta para uma casinha de cachorro que encontrou ao lado de um morador de rua. De volta ao centro de aprimoramento, Ren retorna e recebe uma boas-vindas casuais de Raven, que pergunta como foi. Ele menciona o escudo e reclama que ela deveria ter dado a ele um poder legal ou algo realmente útil. Raven explica que as atualizações precisam de tempo para se estabelecer em seu sistema antes que ele veja resultados reais. Ela então lhe diz que o mundo dos sonhos que ele visitou é como um universo paralelo que diz que a maioria dos humanos não consegue atravessar por capricho. Ren acha isso forçado porque ele já esteve lá antes em seu sono e entrega a ela um pedaço de pelo que trouxe de volta. Com isso, ela o expulsa da mansão e o aconselha a não pensar demais em nada, porque sua próxima missão na Europa precisa de sua total atenção. Enquanto ele sai com uma passagem, Raven acende o pelo com um feitiço, observando-o queimar como um sinal de que algo do outro mundo vazou para o deles. Ao mesmo tempo, um cara de cabelo verde, que parece ser um caçador de demônios, se veste com estilo e se prepara para voar para a Europa também. No avião, Vivian pergunta a Ren sobre o alvo, e ouve que tudo o que ele sabe é que precisam encontrar alguém em um lugar chamado Yorkford. Ela espia pela janela, chocada que aviões vão ainda mais alto que Snoop Dogg, e compartilha que é a primeira vez que voa, já que pode voar para onde quiser. Lily a provoca e diz que isso só significa que ela é uma vagabunda sem dinheiro que não pode pagar uma passagem. Assim que aterrissam, Vivian sente que o lugar parece muito diferente do que ela se lembra. Lily diz que está muito cansada para andar e quer um táxi, mas Ren diz que não conseguiu dinheiro extra e espera que o hotel seja perto, então Vivian se gaba que seu inglês é realmente muito bom, e ela pode pedir direções. Mas um momento depois, ela percebe que ninguém entende sua gíria estranha de alguns séculos atrás. Ela então tem uma ideia genial e diz a Lily para cheirar a carta. E no momento em que ela menciona que o hotel tem comida de primeira, o cansaço de Lily desaparece como se ela tivesse tomado 5 Red Bulls e ela dispara na frente. No hotel, as garotas ficam loucas como homens das cavernas vendo lâmpadas pela primeira vez. Ren olha para um lado e para o outro em descrença enquanto Lily devora a comida como se fosse uma criança da África. E Vivian geme dramaticamente enquanto esfrega o rosto nos travesseiros, levando Ren a um colapso mental completo.
Mais tarde, os dois pequenos Grannies pedem desculpas e Ren abre o mapa para procurar pistas. É quando Raven liga para perguntar por que ele ainda não se moveu e está grudado no sofá. Ele diz que o mapa está em chinês e ninguém tem tempo para isso. A senhora atrevida concorda e o terminal recebe uma atualização com tradução em tempo real. Lily pergunta animadamente se o terminal pode traduzir a língua dos lobos, dando-lhes uma convulsão completa. Ren intervém e diz que ela provavelmente só quis dizer "estou com fome", já que essa é a única palavra que a palhaça faminta conhece. Depois disso, todos ficam com fome e vão para o salão de jantar, onde Lily engole a comida como se fosse seu último dia na Terra. Os morcegos de Vivian, não. As estátuas do corredor estão marcadas com adesivos mágicos em suas bochechas duras como pedra. Então ela avisa o grupo para sair antes que fique estranho, mas um estranho chamativo diz a ela para sentar e se apresenta como Nangong da Tina. Ren pergunta se ele sabe algo sobre Yorkford e ouve que ele também está indo para lá, embora os turistas geralmente evitem porque é uma cidade fantasma com um castelo amaldiçoado. Naquela noite, Ren percebe que eles ainda não sabem nada sobre o alvo quando Vivian aparece com uma cara séria e diz que sente um caçador de demônios. Ela confirma que o hotel tem feitiços por toda parte e ela afirma que deve ser o homem da China, fazendo Ren se preocupar que ela seja uma apoiadora de Trump. Mas então o chinês aparece e casualmente diz oi antes de admitir que é um caçador de demônios. Ele se reapresenta como um empreendedor caçador de demônios, mas Vivian instantaneamente o chama de falso. Ele mantém uma cara séria que só a faz rir mais, e ela lhe deseja bons sonhos enquanto ele tenta provar suas habilidades teleportando-se na frente dela, apenas para tropeçar e quase ganhar o speedrun para a morte mais embaraçosa do mundo. Depois disso, ele diz à turma que é impossível para nomes pequenos como ele fazerem sucesso hoje em dia. Então ele se promove sempre que pode e apoia isso com um encantamento para impressionar Vivian. Ele então percebe instantaneamente que Ren e as garotas não são pessoas comuns. E enquanto Ren tenta agir como se não soubesse de nada, Nangong o desmascara, já que humanos Momo não sabem sobre caçadores de demônios. Com isso resolvido, Vivian admite que não sabem o caminho, então Nangong gentilmente se oferece para levar a gata vampira para Yorkford. Ren acha estranho que ela confie nele tão rápido, mas Vivian diz que é apenas estratégia, e manter o inimigo por perto é útil, pois o alvo deles pode estar ligado ao caso dele. No trem para Yorkford, Vivian fica irritada por sentar ao lado do vira-lata latidor, e as mulheres adultas começam a brigar como menininhas. Ignorando as garotas monstro mal-humoradas, Ren se vira para Nangong para perguntar sobre as coisas de fantasmas, apenas para descobrir que ele não tem muita informação. É quando a TV a bordo exibe uma entrevista com um Frankenstein de 1 metro que fala sobre o que viu. O homem gordo sussurra como um esquisito sobre um fogo azul selvagem girando ao redor do castelo. Ele zomba, mas com um medo traumático no coração, e o repórter diz que o governo agora oferece dinheiro a quem resolver o mistério, o que faz os olhos de Vivian brilharem. Nesse exato momento, Big Chungus, um avô indiano e uma loira entram com más vibrações. O grandalhão perde a cabeça depois que o dedo do pé bate na pasta de Nangong. Billy o afasta com facilidade, e o chinês se gaba de que contém uma arma poderosa. Vivian lhe dá um cheque de vibração, dizendo que caçadores de demônios de verdade não dependem de armas, o que significa que ele é péssimo no trabalho. Assim que finalmente chegam a Yorkford, são recebidos pelo homem gordo e ranzinza da TV, que se desculpa por não haver quartos vazios. Mas ele diz que está disposto a liberar alguns para as gatas com um sorriso tão sujo que merecia um cartaz de procurado. Após uma breve espera, o feio estalajadeiro entrega as chaves. Vivian carrega Lily escada acima, que está de alguma forma dormindo em pé, e claro, isso vira um pouco de comoção. Nangong pega a outra chave para o quarto que compartilhará com Ren, enquanto o estalajadeiro pergunta se eles planejam visitar o castelo para os eventos fantasmas. Ren tenta ignorar, mas Nangong intervém como um completo palhaço, anunciando orgulhosamente que é um caçador de demônios profissional da China e veio para exterminar todos os espíritos malignos do castelo. O velho resmunga algo sobre ter ouvido falar de necromantes chineses antes, mas Nangong rapidamente os descarta como de segunda categoria. O velho se desculpa e se apresenta como Angus, afirmando que é dono do hotel. Enquanto isso, Vivian parece estar lutando com Lily meio adormecida, que claramente não está facilitando seu trabalho. Nangong pede ao velho um lugar mais privado para conversar e solicita um mapa, mas Angus lhe diz que não existe tal coisa e começa a explicar que o chamado Castelo Fantasma era na verdade conhecido como Castelo de Yorkford, séculos atrás. Ele tenta o seu melhor para assustá-los compartilhando velhas histórias assustadoras, dizendo que depois de uma rebelião, um grupo de soldados ficou preso nos túneis e se transformou em fantasmas que agora caçam caçadores de tesouros por vingança. Ele elabora que o primeiro senhor do castelo foi um famoso caçador de tesouros que acumulou tanto saque que construiu inúmeros túneis e armadilhas, como os das pirâmides egípcias. Este senhor tinha 3 filhos, mas após sua morte, o mais velho herdou o trono e o tesouro, o que causou uma rebelião dos outros 2. A cidade se transformou em um campo de batalha, e o castelo foi reduzido a ruínas, com todos os 3 irmãos morrendo dentro dele. Depois de ouvir a história, Ren vai até Vivian e compartilha com ela como um marido relatando a sua esposa. Vivian revela que seus morcegos lacaios, que ela enviou para explorar o castelo, realmente detectaram vestígios de cheiros fantasmagóricos, combinando com a história assustadora do velho. Mas depois de juntar as peças, ela percebe que, como os fantasmas estão no subsolo, enquanto os eventos fantasmas acontecem acima do solo, os dois provavelmente não estão conectados. Em vez disso, ela suspeita que tudo isso tem algo a ver com um novo inquilino que eles deveriam encontrar.
Ren então retorna ao seu quarto compartilhado e encontra o caçador de demônios agarrado a uma foto. Acontece que Nangong tem uma irmã de quem ele se importa profundamente, embora não a veja desde que se tornou um caçador de demônios, tendo partido para protegê-la de seu trabalho perigoso. Ren entra em pânico ao pensar em dormir ao lado de alguém assim, mas Nangong age casualmente como se já estivesse cochilando em seu saco de dormir rasgado. Para piorar, as luzes de repente se apagam, embora Nangong o assegure calmamente que é apenas um corte de energia comum no hotel. O Carayun oferece para compartilhar seu saco de dormir, mas Ren o cala instantaneamente. Enquanto isso, o velho acompanha um trio até o castelo exigindo 50 dalas por pessoa. O trio argumenta que concordaram em 35 e após uma breve comoção, eles se acertam em 45. Enquanto a van parte, Nangong espreita da janela, sorrindo enquanto os espiona através de um telescópio binocular. De volta ao quarto, Ren está cochilando e a janela de repente se abre e Vivian pula para dentro, dando-lhe um susto. Ela lhe diz que Nangong já partiu, junto com o mesmo trio que viram no trem. Preocupados que possam prejudicar sua inquilina, os dois rapidamente pegam a ainda sonolenta Lily e correm para seguir. Por outro lado, o velho faz o seu melhor para assustar o trio, enquanto Nangong desfruta de uma carona grátis em cima do veículo deles. Nesse exato momento, uma serpente rasteja para fora de uma das bolsas do trio, assustando o caçador de demônios, já que ele tem pavor de insetos e criaturas semelhantes. O trio se assusta com o barulho, mas Angus suspeita que seja um fantasma gemendo. Voltando ao nosso herói, Vivian está voando alto enquanto o carrega pelo céu, seguindo sua amiga lobisomem que está rastreando o cheiro de Mang Mang. Ao longo do caminho, ela menciona como suas invocações encontraram um atalho que pode ajudá-los a alcançá-los. Nesse exato momento, Ren percebe que ganhou visão aprimorada e usa-a para ver que Lily de alguma forma adormeceu no meio da corrida, batendo de cabeça no chão. Os dois a verificam, mas felizmente a queda de Lily acaba revelando o atalho para o castelo. O atalho se revela difícil, cheio de armadilhas e obstáculos, mas eles conseguem passar ilesos. Depois de sair, Vivian sugere que fiquem alertas, já que não tem ideia do que está por vir. Felizmente, eles conseguem alcançar o trio e até avistam alguns exorcistas por perto. Quando Lily pergunta se estão perto do novo inquilino, Ren verifica com o terminal, mas ele lhes diz para procurarem por conta própria. Ele tenta perguntar de novo, mas a coisa inútil simplesmente se faz de desentendida. O senhorio e seus inquilinos então avistam algo e percebem que é apenas Nangong saltitando por aqui e por ali como um profissional. Vivian sugere que eles o evitem por enquanto e fiquem fora do seu caminho. Ren verifica o terminal mais uma vez, e desta vez, depois que ele se desculpa sinceramente, ele finalmente responde e confirma que estão próximos. Quando o trio chega com os exorcistas, Vivian e Lily encenam um ato fantasmagórico e os assustam de verdade, com até o terminal ajudando desta vez. Assim que a barra está limpa, Vivian diz a Lily para mover a rocha que bloqueia a entrada, e tudo o que encontram lá dentro é uma bagunça total. Com a ajuda de Vivian, eles avistam um texto antigo, que Ren pede ao terminal para traduzir. A transcrição revela um enigma, e usando Lily para resolvê-lo, Vivian descobre uma escadaria oculta que pode levar ao seu novo inquilino. Enquanto se aprofundam na masmorra escura, as escadas logo terminam e se abrem para um enorme sistema de túneis subterrâneos que é grande demais, sugerindo que os rumores sobre uma guerra brutal aqui embaixo podem ser verdadeiros. Do nada, Lily capta um cheiro e diz aos outros dois para seguirem, enquanto um Mangong na superfície fareja algo que o acalma sob uma rocha. Usando sua proteção de gravidade, ele a levanta e encontra um caminho secreto no qual ele mergulha, bem antes que a rocha use sua própria magia gravitacional contra ele. Enquanto isso, as garotas se sentam e relaxam como se fosse um maldito piquenique. Quando Vivian recusa seu lanche, Lily a chama de vovó com medo de que suas dentaduras caiam. Mas antes que elas começassem a brigar, Ren intervém dizendo que ambas são garotas adolescentes atraentes aos seus olhos. Nesse exato momento, algo suspeito ecoa dos túneis e eles se esgueiram em direção a isso, imaginando que possa ser o novo inquilino. Vivian pensa que estão perto da igreja, e ao virar a esquina, avistam um velho que parece beber a água do banho de Pokamen todos os dias. Antes que Lily pudesse estragar o disfarce com sua boca barulhenta, Vivian a cala e usa seus poderes para transformá-los em figuras nebulosas, o que os faz parecer fantasmas. Enquanto as duas tentam bolar um plano, Lily se aproxima sorrateiramente do sujeito como se fosse fazer uma derrubada furtiva no esquisito e o enche de cócegas. Seguido por Ren, que o intimida até o homem ceder e admitir que só quer dinheiro para impressionar sua esposa que o deixou com os filhos. A névoa de Vivian começa a desaparecer, então o fantasma Ren o comanda a sumir antes que ele fique bravo. Assim que o esquisito se vai, Lily aponta para alguns desenhos na parede que Vivian identifica como runas antigas, alertando que o espírito do malvado Didi está selado ali, e despertá-lo alertará os milhares de fantasmas que o guardam. Vivian coloca a mão na parede que brilha de forma sinistra enquanto flechas chovem do alto. Enquanto Ren protege as garotas, Lily arromba uma porta lateral. Ao mesmo tempo, Mangong rasteja por um túnel sem fim quando um rato fofo aparece bem na sua frente e o assusta tanto que ele explode como um creeper. Enquanto avançam, Ren observa a área degradada antes de perceber que estão bem no meio de uma armadilha de pedras clássica. Então o trio se encosta na parede para passar sorrateiramente, mas a garota cachorro lobotomizada late para a rocha que rola como se fosse uma busca, e acaba abrindo uma porta falsa.
Vivian intervém e por pouco a impede de virar uma mancha de sangue, enquanto Mangong finalmente alcança a parede da sala. Ele sorri como um tolo e acredita que pode ler perfeitamente o chinês e os toca, apenas para ser transformado em queijo suíço por uma tempestade de flechas. Quando as garotas finalmente aterrissam, Rain despenca com seu colossal caminhão basculante e as achata, mas elas esquecem tudo no segundo em que avistam um tesouro empilhado. Rain as impede bem antes que saltem para um poço de espinhos e percebe que é tudo uma armadilha para palhaços gananciosos, enquanto ele demonstra uma paciência de nível Buda. Enquanto se aventuram mais, Rain aciona uma armadilha que faz as paredes se fecharem sobre eles, e no segundo em que Lily tenta usar seus poderes, ela fica com as pernas bambas. O mesmo acontece com Vivian, e ambas as garotas percebem que seus poderes estão selados. Lily reclama que nunca comeu uma panqueca antes de se tornar uma, e Vivian diz a Ren para correr, mas o Shaggy com Ultra Instinto permanece calmo e detona com apenas 1% de sua energia, deixando as garotas atordoadas. Enquanto isso, Nan Man chega à Zona das Pedras, onde puxa o Mu-Wu, de 5 cabeças que abraça a parede. Mas então o Senhor Cérebro Liso sobe a encosta, pensando que um tesouro o espera, apenas para cair por uma porta falsa, que o leva a um lago enorme. Por outro lado, Ren e as garotas decidem que é hora do intervalo quando nosso amigo quase se molha ao aparecer um homem fantasma, e então todo o seu esquadrão os persegue. Lily soca o primeiro e pega sua espada dourada, enquanto Vivian sela o caminho atrás deles, enquanto mergulham na próxima sala. Lily avista algo gravado na lâmina, e Vivian congela depois de ler que a coisa trancada aqui não é um fantasma, mas uma pedra mágica que pode invocar demônios do purgatório. Lily pergunta por que eles simplesmente não quebram a coisa, mas Vivian diz que não é assim que funciona, já que a pedra está selada. Se esse selo quebrar, alguma ameaça ultra perigosa pode surgir e mergulhar o mundo inteiro no caos. Ren então pergunta se a pedra mágica por acaso é o cristal gigante e brilhante flutuando acima deles. Enquanto isso, Nangong parece pronto para desistir da vida até que sente uma onda insana de magia que de repente o faz sentir que sua vida vale a pena ser vivida. Ren também começa a mergulhar no desespero e implora ao terminal para ligar para seu chefe pedindo reforços. Mas o robô Ranzinza diz que prefere vê-lo sofrer um pouco mais. Enquanto essa confusão se desenrola, Nangong se vê encurralado em um beco sem saída, e fazendo o que qualquer gênio faria, decide explodi-lo. A explosão derruba um dos suportes de cristal, e aciona uma armadilha tão estúpida que dói, liberando um monte de cavaleiros fantasmas diretamente na câmara. Bem quando o trio acaba encurralado pelos guardas, flechas começam a chover do alto enquanto o chamado caçador de demônios profissional chega para um resgate dramático. Mangong avista os três e se pergunta como eles conseguiram chegar lá, mas decide que não é hora para perguntas. Ele salta no ar como se tivesse asas, apenas para aterrissar direto na confusão, perdendo um dente no processo. Sacudindo a poeira, ele executa uma técnica chamativa para congelar os soldados fantasmas e os elimina com sua besta. Ren parece bastante impressionado, embora Vivian chame seus movimentos de enferrujados. Mas antes que pudessem respirar, o trio é cercado novamente. Vivian diz a eles para manterem a posição enquanto ela reúne sua aura sugadora de sangue para algo grande. Lily avança contra os fantasmas, e Ren bloqueia com seu escudo para ganhar tempo, enquanto Nangong, agora sem munição, acaba como isca de fantasma. Enquanto os fantasmas começam a se aproximar do idiota indefeso, Lily arremessa uma enorme rocha que nocauteia não apenas os fantasmas, mas também o chamado caçador de demônios profissional. Enquanto o campo se esvazia, Vivian termina de carregar sua energia e flutua no ar com suas asas bem abertas. Com o último impulso, ela libera seu golpe final de sangue e sexo, e bem quando parece que venceram, a poderosa explosão de repente muda no ar e é sugada para o cristal de rubi brilhante suspenso acima. O cristal começa a brilhar e se ativa, abrindo um caminho no céu. Desse caminho, uma série de Mickey Roos chovem enquanto Ren joga seu escudo para protegê-los das ruínas desmoronadas do castelo. Do céu desce um monstro demoníaco que parece um chefe final de um programa de super-heróis. Enquanto Ren tenta acordar Nangong, a besta de magma desce e o agarra com uma garra, pegando o caçador de demônios junto sem querer. Ren surta com a empolgação, mas o demônio voa silenciosamente para um local distante e os joga para baixo. Vivian e Lily correm perguntando ao senhorio se ele ainda está respirando, e bem quando as coisas parecem que vão ficar sérias, Vivian declara que seus poderes da seita de sangue são iguais aos dos demônios. Ela começa a canalizar sua aura e invoca uma lua sangrenta no céu. A luz da lua, no entanto, em vez de impulsionar sua inquilina lobisomem, a faz bocejar e ela desmaia ali mesmo. Vivian se prepara para liberar um ataque que ela afirma ter enviado um cara chamado Poseidon para longe. Mas bem antes que ela possa ir com tudo, o demônio interrompe tudo chamando repetidamente seu senhorio em um tom que torna difícil dizer se ele está falando sério ou apenas entediado. A máquina inútil finalmente acorda e anuncia o óbvio, afirmando que encontraram um novo inquilino. O demônio se apresenta como Isaacs, enquanto Vivian pergunta ao terminal burro se isso é algum tipo de falha técnica. Mas a máquina confirma que o sinal está vindo daqui mesmo. Isaacs agradece a Mangong por tê-lo acordado e tenta retribuir o favor girando-o em suas garras, apenas para acabar arremessando-o para longe. Ele então se vira para seu novo senhorio e pede um contrato de aluguel.
Biggen protesta, mas Lily nem hesita antes de concordar e aperta a mão dele como se fossem amigos de longa data. Shigun dá um apelido ao demônio, chamando-o de Grandalhão, o que ele parece gostar. Quando Ren pergunta ao terminal se ainda devem se preocupar com os fantasmas que assombram o castelo, Isaacs assume a tarefa e os aniquila com um ataque de meteoro, derrubando o castelo inteiro junto. De todas as coisas que o terminal poderia comentar, ele apenas diz o quão educado o novo inquilino é. Vivian tenta argumentar contra aceitar o demônio, mas acaba lisonjeada quando o machado de Lee elogia sua magia como poderosa. Nesse momento, Ren ouve repórteres se aproximando e começa a entrar em pânico que o demônio vai viralizar online. Isaac se oferece para resolver isso, explodindo-os com outro meteoro. Mas antes que essa confusão aconteça, Ren rapidamente pergunta se ele pode simplesmente se transformar em humano. Felizmente, o grandalhão se transforma, mas agora ele parece apenas um bandido ladrão de correntes de um programa policial. No dia seguinte, Ren vai encontrar sua chefe e começa a reclamar imediatamente sobre quase morrer no lugar para onde ela o enviou. Raven nem sequer pisca, e em vez disso pergunta sobre seu novo inquilino. Ren explica como o cara tenta resolver cada problema jogando carne por aí, e come molho de soja como se fosse patrocinado por ele. Ele também descobriu que o cara caiu na Terra em sua nave espacial há cerca de um mês, e que a pedra mágica que viram era apenas um portal aleatório. Raven explica que a nave espacial do grandalhão na verdade ficou presa em outra dimensão, que é a verdadeira razão pela qual ela enviou Ren naquela missão. Quando Ren pergunta o que Isaacs costumava fazer antes de tudo isso, Raven alegremente solta a bomba de que ele era um magnata demônio que arruinou seus negócios e acabou sendo enganado por seu próprio povo. De volta a casa, o grandalhão de alguma forma consegue agir de forma decente e até sai para uma entrevista, já que precisa pagar o aluguel. Vivian faz um comentário sarcástico sobre como até os demônios hoje em dia parecem ter suas vidas em ordem, apenas para Lily retrucar zombando dela por ser totalmente irresponsável, o que acende outra briga entre as duas. Mais tarde, quando Ren volta para casa, ele vai até o armazém e o encontra completamente limpo. Vivian limpou toda a bagunça, já que planeja fazer dele seu novo quarto agora que o novo grande inquilino apareceu. Ela então mostra a ele um prato que encontrou durante a limpeza com um texto estranho gravado nele. Apontando para ele, ela menciona que a escrita parece estranha, e no momento em que Ren a vê, ele instantaneamente se lembra de que se parece exatamente com o prato que encontrou naquela dimensão dos sonhos, aquele que ele pensou ter perdido, mas depois recuperou da lavanderia. Ao vê-lo novamente, ele espera que o Rei Lobo esteja bem, e quando Vivian pergunta o que ele está pensando, ele responde que está se perguntando como voltar àquele estranho mundo dos sonhos. Olhando mais de perto o prato, Vivian sugere que pode não ser uma coincidência, e talvez ele tenha visitado aquele mundo dos sonhos quando era criança. Ela começa a ler o texto com uma cara séria, mas desiste logo depois, dizendo que não entende nada. Nesse momento, Ren recebe um telefonema, e é informado de que Isaacs foi pego pela polícia, e Vivian comenta que era apenas uma questão de tempo, considerando que ele já parece um pôster de procurado ambulante. No dia seguinte, Ren se arrasta como um zumbi em direção à chamada de missão repentina de Raven, quando avista uma linda garota cantando sem letras no parque. O terminal brinca que ela provavelmente é sem teto e ganha a vida nas ruas. Enquanto Ren fica hipnotizado pela voz dela, a garota sorri e acena para ele. Ele acena de volta, mas se lembra de que não tem dinheiro para oferecer, então ela o observa se afastar rudemente e fica brava. Na mansão, Ren vê Raven em meio a uma mudança de humor, enquanto ela lhe diz que o próximo alvo foi acidentalmente transportado para um planeta a anos-luz de distância, e agora é seu trabalho ir buscá-los. Ren diz que precisa de uma pausa depois da loucura que acabou de passar, mas ela o manda ser homem. Ela explica que ele será transportado para a estação espacial Kuiper, e de lá, sua nave espacial o levará ao distante exoplaneta. Então ela acrescenta que o planeta é coberto principalmente por água, então ele conhecerá sua especialista em mar, que acaba sendo a mesma garota fofa do parque que ainda está ressentida por ter sido ignorada. Junte-se ao constrangimento. Raven revela que ela também é a nova inquilina de Ren. De volta à casa, a garota se apresenta como a viajante Wei Yu. Lily a cumprimenta, e Goodman flexiona seus grandes bíceps negros enquanto casualmente solta que é um demônio, deixando o Yu olhando em choque. Vivian pergunta sobre sua raça, e o Yu explica que é uma sereia, embora tenha crescido em terra, por isso tem pernas. Vendo a confusão de Ren, Vivian explica que as sereias são raras habitantes do mar, apenas fêmeas, conhecidas por atrair parceiros com seu doce canto. Depois que o banquete de boas-vindas termina, Ren nos informa sobre a nova missão para encontrar o inquilino número 5, e diz que apenas 2 deles podem ir junto. Vivian pergunta para onde estão indo, já que conhece cada centímetro da Terra, mas entra em pânico quando Ren diz que vão para o espaço. Goodman orgulhosamente compartilha que tem experiência espacial. Lily faz um chilique ao pensar em ficar de fora, mas de repente se dobra com uma dor de estômago, apesar de mal ter comido, o que significa que ela provavelmente está doente, então Ren acha que é uma má ideia levá-la junto. Na manhã seguinte, Ren está na varanda enquanto Vivian e Lily acenam em despedida. Antes que ele diga qualquer coisa, o terminal os teletransporta para o espaço sem aviso, e eles aterrissam dentro da estação espacial Kuiper, onde uma simpática alienígena de cabelo verde os cumprimenta como sua guia. Ela explica que a estação possui zonas especializadas para o conforto de diferentes espécies, embora Wei Yu observe que sua estação parece tão vazia quanto sua alma. Ignorando sua insolência, a guia pede a Ran para se concentrar e diz que estão indo para sua nave designada, que é operada por uma tripulação alienígena.
A ideia de conhecer alienígenas de verdade o anima. E quando nossa turma chega à nave espacial, eles ficam de queixo caído com quão legal a nave é, parecendo saída de um filme de ficção científica. E os membros da tripulação alienígena também parecem bem bobos. O terminal diz a eles para pararem de boquiabrir como turistas americanos e entrarem logo. Uma vez lá dentro, Rain olha em volta esperando mais passageiros, mas percebe que estão completamente sozinhos, exceto por eles mesmos. Enquanto ouvem o terminal explicar a missão, Elon Musk, com um fabuloso cabelo rosa, se apresenta como o capitão da nave e afirma audaciosamente que, embora o destino deles esteja a anos-luz de distância, sua mandíbula esculpida aumenta a aerodinâmica, então eles chegarão lá em um dia. Logo depois que ele diz isso, sua nave começa a tremer como um trator, e no momento em que o capitão Musk dá a ordem, a nave é lançada como um torpedo. Durante a viagem, a turma passa o tempo com um jogo de cartas que Goodman domina tão bem que Will duvida que seja a primeira vez dele. Van olha pela janela e se pergunta por que a viagem na velocidade da luz parece tão lenta, mas então a nave sacode novamente e o capitão afirma que esse foi o som de seus rivais passando por eles. Ele diz que finalmente é hora de provar que seu foguete é maior e atinge o clímax mais rápido. O terminal rapidamente traduz sua tagarelice e diz que o capitão Musk quer vencer a empresa de transporte inimiga em uma corrida. E o homem ignora completamente Rain dizendo que ele tem que parar no caminho. O terminal avisa que se eles não abandonarem a nave agora, eles vagarão pelo espaço por anos antes de alcançar o alvo. Enquanto as duas naves se chocam como se fossem Beyblades, o trio corre em direção ao ônibus de fuga mais próximo. Rain pergunta ao terminal como ligá-lo, e no momento em que ele o conecta, o robô grita que ele está ferrado porque a nave não pode ser lançada a menos que a escotilha se abra, e apenas o capitão tem acesso. Rain parece preso, mas Goodman sorri como se tivesse esperado a vida inteira por isso. Ele diz que tem feito supino com caminhões, e promete que seus grandes bíceps musculosos nunca o decepcionam. Ele se joga contra a escotilha e se transforma, empurrando como um monstro até que ela se abre completamente. O terminal lança a nave de fuga com Goodman ainda em cima, e eles mergulham direto em direção ao planeta-alvo. Na descida, a temperatura dispara e o terminal casualmente menciona que os freios estão fritos. Ren e Wu surtam enquanto Goodman relaxa no teto como se fosse um dia de praia, porque ele é claramente feito de outro material. Ao atingirem a atmosfera, as coisas começam a esfriar, mas não o suficiente para impedi-los de cair. Ren observa o oceano ficar cada vez maior, até que a nave quebrada se espatifa nas ondas, e a última coisa que ele vê antes de desmaiar é uma sereia deslumbrante nadando direto em sua direção. A próxima coisa que Ren sabe é que ele se encontra de volta na dimensão dos sonhos novamente. O terminal explica que algum tipo de instabilidade espiritual causada por afogamento o puxou para cá. Depois de perceber que o terminal pode funcionar em ambos os mundos ao mesmo tempo, Ren ouve um barulho estranho e rapidamente sai da cabine, avistando o mesmo antigo clã de lobos de antes sendo atacado e empurrado por um grupo de lobos vermelhos. Bem quando os lobos estão prestes a ser atingidos, Ren intervém e os salva usando seu escudo. O lobo ancião diz que aceitar piedade traria desgraça à sua tribo, mas quando Ren se recusa a recuar, o velho admite que é grato pela ajuda. Já que perdeu os dentes o tornou basicamente inútil como líder. Alguns dos outros lobos lembram Ren sobre o dentista que ele prometeu, e Ren nos assegura que definitivamente trará um da próxima vez. Ele então tira a placa com a escrita e pergunta ao grandalhão se ele consegue reconhecê-la. O lobo ancião diz que parece uma língua antiga, e bem quando ele está prestes a soltar algum conhecimento de velho sábio transmitido por um professor misterioso, que aparentemente também o ensinou a jogar um frisbee, Ren de repente acorda no mundo real. Will está por perto e casualmente menciona que o demônio estava prestes a arremessar uma bola de raio nele na esperança de acordá-lo. Ren obviamente surta, mas o terminal calmamente insiste que está tudo bem, desde que esteja com ele. Chamando Ren de preguiçoso sem esperança, o terminal prossegue para compartilhar suas descobertas ao escanear o planeta, dizendo que há 2 locais-chave onde os restos da aeronave e seu próximo inquilino em potencial podem estar. Sem perder tempo, os 3 imediatamente mergulham no planejamento, ignorando completamente o terminal como se fosse apenas ruído de fundo. Enquanto isso, de volta à casa de Ren, os 2 inquilinos que ficaram para trás estão brigando de novo, como sempre, enquanto 2 figuras sombrias com aparência de gangster os observam silenciosamente de um telhado próximo, discutindo algo que aparentemente está prestes a começar. De volta ao outro planeta, a 200.000 e 1.000 anos-luz de distância, o trio chega ao primeiro local do acidente. Depois de examinar os enormes destroços, Ren comenta que se essa coisa tivesse caído na Terra como deveria, teria dominado as manchetes por meio ano sem dúvida. Ao ver a escala da destruição, o Yu começa a se preocupar que o inquilino deles já possa estar morto, mas o Sr. Demônio sugere calmamente que verifiquem tudo minuciosamente antes de fazerem qualquer suposição. Eles examinam o local de perto e, após desmontar o que restou da aeronave, suas ações concluem que não há absolutamente nada ali, nem mesmo um corpo, o que os deixa com apenas uma única esperança agora, que é o segundo local do acidente. Dizem que aquele local possui a cabine de carga, e com base nas varreduras do terminal, pode realmente abrigar o misterioso inquilino deles. Ren pergunta por que alguém estaria dentro de um compartimento de carga, e o terminal explica casualmente que as chances de sobrevivência são maiores ali, especialmente para alguém que seja anormalmente forte. Após chegarem ao segundo local, onde os destroços jazem submersos, o Yu não hesita por um segundo sequer e mergulha direto no mar, deixando Ren em pânico ali mesmo. O terminal, com toda a calma, solta a bomba de que os restos estão a 5.000 metros de profundidade.
Assim que Ren começa a reclamar, Wu Yu joga suas roupas nele, transformando-se em uma sereia, o que o pega completamente de surpresa. Quando ele solta que ela é uma sereia, ela esclarece que essa é apenas uma das muitas formas que ela é capaz de assumir. Ela acrescenta que só pode levar uma pessoa consigo, e como Ren é quem tem o título do trabalho, ele ganha o bilhete. O grandalhão ajuda a acelerar as coisas, jogando Ren na água como se fosse uma bagagem. Wei Yu o pega no meio do mergulho, e no momento em que Ren abre a boca esperando se afogar, ele percebe que pode realmente respirar, pois ela está controlando a água ao redor deles. No caminho para baixo, uma criatura parecida com um tubarão se aproxima, e Wu Yu instantaneamente se transforma em um polvo para assustá-lo, mencionando casualmente como mordidas de tubarão doem de verdade. Ren, tentando processar tudo isso, pergunta se ele também pode virar um polvo, e ela responde que pode se tornar praticamente qualquer coisa antes de provar isso, transformando-se em um camarão louva-a-Deus. O camarão desce rapidamente com ele até o fundo do mar, alcançando os destroços. Ren liga o terminal para usá-lo como lanterna, para o desespero do próprio terminal, e finalmente avista a carga. Embora a carcaça pareça um pouco danificada, o interior parece estar muito bem preservado. Willu então se transforma em uma cobra marinha e se enrola ao redor da carga para formar uma barreira, finalmente permitindo que Ren entre. Enquanto Ren continua discutindo com o terminal para contratar seu chefe, já que parece não haver ninguém lá dentro, Wu Yu acaba encontrando uma cápsula cheia de um ovo e um monte de produtos para bebês. Ren rapidamente se conecta com Raven e começa a reclamar que o inquilino pode ter flutuado para algum lugar no espaço, embora de repente ele perceba que a coisa que ele confundiu com uma bola é na verdade o novo inquilino ainda não chocado. Enquanto isso, Wu Yu, sem saber, deixa o ovo cair, assustando a todos, mas por sorte, o ovo sobrevive à queda como um daqueles telefones que de alguma forma resistem a uma queda de 3 andares. Quando Ren pergunta como eles deveriam voltar, Raven finalmente diz que os escoltará pessoalmente desta vez e o manda esperar no deserto. Enquanto o trio espera, claramente entediado, a velha finalmente aparece do nada e aterrissa sua nave espacial bem em cima do pobre Ren, enquanto Willow consegue sair do caminho bem a tempo. Ren começa a gritar que ele teria morrido de verdade, mas Raven casualmente virou sua indignação de cabeça para baixo ao anunciar que a nave espacial agora pertence a ele. Ren se recusa a acreditar que alguém tão quebrado quanto ele poderia possuir algo tão legal, embora essa descrença não o impeça de se apaixonar instantaneamente por ela. Quando ele pergunta como se chama, Raven orgulhosamente lhe diz que é nomeada a tartaruga híbrida mais poderosa, o que não impressiona ninguém, exceto o nosso rapaz, que parece pronto para se casar com a coisa. Ela então explica que o ovo que eles encontraram pertence a uma sereia de outro universo que foi completamente aniquilado, e o ovo, por acaso, é o último remanescente sobrevivente. Raven nos assegura de que o ovo é resistente e deve chocar bem, a menos que Ren tenha a brilhante ideia de fazer um ovo mexido para o café da manhã. Ela acrescenta que Wu Yu seria perfeita para cuidar dele, já que não só é uma sereia, mas uma que chocou de um ovo ela mesma. Com isso, o grupo embarca na nave para voltar para casa. Embora com Ren como novo capitão, não há absolutamente nenhuma garantia de que eles sobreviverão à viagem. De volta à casa de Ren, a turma finalmente se teletransporta e se prepara para descansar, apenas para encontrar o lugar completamente destruído, e Vivian arrastando uma Lily amarrada atrás dela. Lily os encara como uma fera selvagem e pula em Ren do nada. Ela avista o ovo, mas Goodman a impede de fazer uma omelete com ele, enquanto Vivian explica que Lily cochilou depois do jantar e então ficou raivosa com ela sem motivo aparente. Ren diz ao terminal para teletransportá-los para a nave para que possam encontrar Raven, mas o terminal se recusa a arriscar sua propriedade para perder o cão selvagem, então Goodman se apresenta. Ele saca magia demoníaca e conjura um grande círculo mágico negro, usando molho barbecue mesmo enquanto Lily rói sua cabeça, deixando Vivian atordoada com suas habilidades. Assim que termina, eles se teletransportam para a mansão de Raven, onde ela está ocupada inalando macarrão instantâneo como uma rainha, mas sua diversão para assim que ela sente problemas batendo a porta. Ela lança uma indireta para Ren, que implora para ela ouvir, e assim que ele começa, Lily a morde como um guaxinim faminto. Raven a agarra pela nuca e a comanda a olhar em seus olhos e dizer o que ela vê. Lily, com total confiança, diz que vê um macarrão saboroso em seus lábios. Raven tenta novamente, e desta vez Lily vê uma lua vermelha brilhante acima de um mar onde todos que ela ama se derretem e desaparecem. O horror desencadeia algo nela, e ela entra em modo besta, mas Raven lhe dá um peteleco na testa e a nocauteia. Ainda sorvendo o macarrão, Raven acredita que ela está passando por uma reversão, dizendo que Lily assumiu sua forma de lobo como parte da evolução natural. Esse processo geralmente leva anos, então Vivian começa a surtar, imaginando se os esteroides demoníacos de Goodman foram parar no jantar. Raven explica que os lobos reagem à luz da lua, e Ren se lembra da lua vermelha de sangue em Yorkford. Com isso, Raven lhes diz para jogarem Lily na sala de aprimoramento e pararem de desperdiçar o tempo livre dela. Lily acorda no caixão algumas horas depois e pede desculpas por preocupá-los, tudo antes de começar a brigar com Vivian como de costume, enquanto o resto da turma está apenas aliviado por ela estar bem. Ren lhes diz para irem para casa enquanto ele dá um relatório completo a Raven. Dentro de seu escritório, Raven pergunta se sua nova vida está indo bem, e Ren diz que sim, mas ela avisa que a reversão de Lily ainda não acabou e ela apenas a suprimiu por enquanto. Ren começa a se preocupar e Raven acredita que a melhor jogada é deixá-la evoluir durante a próxima lua cheia, que acaba sendo na noite seguinte. Ela lhe diz que está ocupada, então essa é com ele, e não é trabalho dela cuidar dos inquilinos dele de qualquer maneira.
No dia seguinte, Ren compra tudo da lista para uma noite de acampamento na natureza, e sem desconfiar, passa por um cara com a aparência de Yakuza que está de olho nele. De volta em casa, ele encontra Vivian cozinhando veneno como uma bruxa do Scooby-Doo, que ela diz ser a receita especial de sua família com um segredo de carnaval de 11 ervas e especiarias. À medida que a noite se arrasta, Billy continua mastigando palitos de batata picantes como uma máquina trituradora, enquanto o resto joga até ficarem tão cansados que desmaiam lentamente um por um. Mais tarde, ela se senta sozinha sob a lua, e seu uivo alto acorda Ren, que a chama algumas vezes. Ela responde mal-humorada, então Goodman pega o molho barbecue e diz a todos para ficarem dentro de sua barreira mágica. Depois que ventos poderosos causam estragos na área, a evolução de Lily finalmente termina. E assim que a poeira baixa, a turma fica sem palavras ao ver um husky siberiano enorme e fofo em vez de um lobo feroz. Olhando para seus adoráveis olhos de cachorrinho, Ren se aproxima sem hesitar e ela o lambe em troca como se ele fosse um picolé com sabor de carne. Vivian acerta Lily no rosto com uma bola, esperando nocauteá-la, mas isso sai pela culatra e ela entra em modo besta total. Ren pede a Vivian para levá-lo voando, com Goodman e Yui seguindo. Ele diz a Goodman para parar Lily e vê-lo cozinhar, mas ela come o grandalhão como uma bola de futebol bem em cima de Wei Yu, que sente sua alma deixar seu corpo com uns 300 quilos em cima dela. Vivian prende Lily usando sua magia, dando a Ren uma chance de subir. Ele tenta o discurso do poder da amizade, o que a irrita ainda mais. Justo então, ela congela ao som da suave melodia de Wei, que está muito orgulhosa por ter conseguido ajudar. Depois que Ren promete a Lily algumas costelas suculentas em casa, a cachorrinha gigante dá um latido feliz e desmaia. Enquanto Lily encolhe de volta, Wei se aproxima para bloquear a visão de Ren, enquanto Vivian tece um manto mágico para cobri-la. As garotas se oferecem para cuidar da limpeza e mandam Ren para casa com Lily dormindo em suas costas, alheio ao sujeito suspeito que o esperava. Logo depois que Ren, questionavelmente, a troca com uma venda nos olhos, ele leva um golpe de karatê no pescoço do primeiro cara, que fica desapontado com sua fraqueza, enquanto o homem durão tem seus olhos fixos em Lily. Quando Lily abre os olhos, ela se encontra flutuando pelo espaço, equipada com um equipamento estranho que permite que uma mão se transforme em garras frias e a outra em garras em brasa. Ela cochila novamente e acorda mais tarde, dessa vez deitada no chão empoeirado do que parece ser um armazém destruído, imaginando se o lugar de seu senhorio foi tão danificado que agora está em reforma. Ao se levantar e tentar alcançar a porta, um súbito choque elétrico a atinge, levando-a a culpar imediatamente a senhorita morcego pelo choque. Mas antes que ela possa entender o que está acontecendo, uma sombra se aproxima, e os dois irmãos sombrios de antes aparecem. Husky pergunta quem eles são, e eles calmamente afirmam ser seus aliados que podem oferecer apoio. O maior insiste que a mulher sugadora de sangue a lavou o cérebro claramente, e agora é a hora de eles intervirem. Lily os questiona sobre o paradeiro de seus amigos, e quando lhe dizem para ficar longe deles, ela responde que seus amigos são, na verdade, boas pessoas. O irmão mais novo tenta argumentar com ela, mas fica irritado quando ela se recusa a ouvir. Lily avança contra ele, e enquanto ele a contém, o grandalhão a nocauteia com o chamado golpe Ace Kurat. O mais jovem resmunga que eles não têm tempo a perder com babás, e assim que uma das criaturas invocadas de Vivian, que estava espionando, tenta escapar despercebida, o grandalhão lança um ataque, mas parece que o espião adormecido consegue fugir. Li Hui. Os irmãos entram em pânico, pois seu esconderijo pode agora estar exposto. De volta à casa de Ren, o pobre senhorio é encontrado nocauteado, enquanto o resto dos inquilinos se aglomera ao redor dele, tentando acordá-lo e perguntando onde está Lily, claramente preocupados, já que esta é a primeira vez que ela pula uma refeição. Ren finalmente acorda e, depois de juntar as peças, diz a eles que foi nocauteado e que Lily deve ter sido sequestrada. Ele grita como se tivesse tudo resolvido, mas no momento em que o Sr. Demônio pergunta por onde eles deveriam começar a procurar, ele já está segurando a cabeça como se doesse. Nesse instante, um dos batedores morcego de Vivian entra voando, tendo se transformado nas roupas de Lily. O grupo se volta para o terminal em busca de ajuda, e pela primeira vez, o inútil pedaço de metal realmente funciona, rastreando o sinal para uma antiga siderúrgica, o que Isaac e Vivian rapidamente juntam as peças. Ren realmente consegue pensar por uma vez e lista todas as siderúrgicas próximas que ele conhece. O grupo decide se separar, com nosso rapaz se agarrando à equipe de Vivian como sempre, principalmente porque ela é a única disposta a carregar seu peso morto. Enquanto isso, os dois irmãos sombrios estão ocupados tramando algo sem sentido, trabalhando horas extras para impedir que a garota sugadora de sangue realize algo que ela nem sequer pretende fazer. Eles dobram a segurança convencidos de que estão sendo espertos e garantem que ninguém possa passar despercebido por suas chamadas defesas. Quando Ren e a dama da seita de sangue chegam ao esconderijo suspeito, Vivian imediatamente percebe que a névoa que cerca o lugar não é apenas uma névoa qualquer, mas uma névoa negra, um tipo de magia amaldiçoada com a qual ela já teve problemas antes, e pelo que parece, uma particularmente desagradável. Enquanto isso, a outra metade da equipe acaba em apuros graças ao sujeito com aparência de demônio que arromba uma porta, assumindo erroneamente que Lily estava presa lá dentro. De volta com Vivian, a dama morcego se rebaixa a jogar pedras na névoa e as observa queimar no ar, o que apenas confirma sua suspeita. Ela casualmente sugere que Ren talvez consiga anulá-lo, já que seu eu estranhamente inútil conseguiu fazer isso mais de uma vez. Ren faz um pequeno teste rápido e então pede a ela para carregá-lo para cima.
Vivian lhe diz para manter seu escudo pronto caso algo dê errado, mas antes que estejam totalmente no ar, o irmão sombrio mais jovem os avista e lança um ataque que Vivian mal consegue desviar. Enquanto o cara se transforma em uma forma de meio lobo que se parece muito com a de Lily, eles começam a suspeitar que ele possa ser do clã dela. Vivian não perde tempo, deixa Ren de lado e avança para a batalha com o irmão lobo. Enquanto isso, do outro lado, o inquilino demônio de alguma forma consegue transformar a situação em um jogo com os trabalhadores, completamente alheio ao caos que já está se instalando. Enquanto a batalha começa entre o lobo e a dama morcego, Vivian rapidamente assume o controle da luta e em algum momento no meio do confronto, o lobo de repente a chama por seu título esquecido, perguntando se ela realmente é a condessa na lua carmesim. Enquanto isso, nosso inquilino demônio finalmente consegue derrotar os trabalhadores confusos e escapa da distração ridícula. Até Ren parece estar fazendo algo remotamente útil, subindo uma haste como um caracol, enquanto grita o nome de Lily como se ela fosse magicamente aparecer do nada. Ele de alguma forma alcança uma janela e pula pra dentro, apenas para ficar cara a cara com o grande irmão lobo que tenta usar seu golpe de pescoço característico novamente. Mas, felizmente, o escudo de Ren ativa bem a tempo de salvá-lo de outra viagem à inconsciência. Ren rapidamente levanta seu escudo e corre para salvar sua vida, embora o lobo se mostre irritantemente mais rápido. Enquanto Ren continua correndo, o terminal acorda apenas para apontar o óbvio, que Ren não tem chance sem uma luta. Ren responde dizendo que é apenas um cara normal, mas o terminal insiste que seu corpo foi aprimorado o suficiente para ir de igual para igual. Depois de pensar um pouco, Ren para e tenta lutar apenas para ser completamente destruído e enviado voando como a equipe Rocket decolando. Enquanto se recupera, Ren se pergunta como o cara continua o encontrando, não importa onde ele se esconda, e o terminal casualmente o lembra que lobos tendem a ter um bom olfato. Antes que Ren sequer tenha a chance de se levantar direito, o lobo já está em cima dele novamente, mas desta vez, Ren dá um salto enorme e finalmente usa a cabeça pela primeira vez. Ele faz com que a chuva interfira no olfato do lobo, então abandona a ideia de lutar e se concentra no que importa, que é encontrar sua inquilina faminta. Ele localiza Lily dormindo e a acorda para dizer que todos estavam surtando por causa dela, mas tudo o que ela faz é reclamar de fome e exigir comida como se nada tivesse acontecido. Ren pede a ela para ir para casa com ele e tenta tirá-la sorrateiramente, mas o lobo aparece mais uma vez. Ren pergunta diretamente se o cara é um sequestrador de meio período agora, apenas para o lobo afirmar que a garota é sua companheira. Lily nega categoricamente, o que o lobo culpa por ela ter sido lavada cerebralmente por uma vampira. Nesse exato momento, Vivian irrompe e esbofeteia Evan, o lobo mais jovem, nocauteando-o. O grandalhão corre para verificar como ele está, e Vivian finalmente se reúne ao grupo. Quando o lobo mais velho fica bravo, Yavin lhe diz para não lutar com ela, já que ela é uma condessa. Antes que os punhos comecem a voar novamente, Ren realmente age como o adulto na sala, e pede para que se sentem e conversem. Durante a pequena reunião do grupo, explica que Lily é apenas sua inquilina e nada mais, embora o lobo lute para acreditar que alguém da espécie deles poderia coexistir pacificamente com a seita de sangue. Enquanto discutem, o irmão lobo deixa escapar que uma antiga profecia está se aproximando, onde os párias finalmente recuperarão sua força total. Assim que as coisas começam a se acalmar, outro grupo indesejado chega, e não é outro senão os caçadores de demônios. Os irmãos lobos se transformam instantaneamente, parecendo prontos para a briga antes de serem surpreendidos e atacados por trás, enquanto o homem que se parece com Giovanni sem a aura os distrai. Quando Ren tenta atingi-lo com o Tokumav Jutsu, o velho lhe diz para não levar para o lado pessoal e sinaliza para suas tropas avançarem. Ren protege os lobos até que a munição deles acabe, e o esquadrão foge correndo. Raios caem novamente, mas desta vez, Vivian e Lily fazem uma limpeza geral, enquanto Ren arremessa o terminal como uma granada de efeito moral sem consentimento. Enquanto o esquadrão inimigo se dispersa, Vivian brinca com uma batata sem pelos como um brinquedo, enquanto Lily intimida o outro caçador mais do que um jogador de elite às 3 da manhã. Enquanto isso, Ren finalmente pensa que está seguro quando mais velhos se aproximam, apenas para os lobos saltarem. Uma vilã ruiva aparece e afirma que Ren é sua presa. Ela ataca sem se conter, chocada que alguém com desnutrição pudesse golpear com tanta força. Ainda assim, ela o empurra com suas balas explosivas e contra-ataca como se tivesse revivido de Black Lagoon, saltando e atirando nele no ar, mas Ren consegue escapar e a derrota com uma força brutal de gravidade fria e implacável. Do outro lado, os irmãos lobos são dominados. Quando Evan leva um golpe direto nas partes vitais, seu irmão perde a cabeça e quase despedaça o atirador antes que Giovanni enfie um punhal em seu ombro, que congela metade de seu corpo. O homem diz que é uma pena desmembrar um tão jovem e oferece poupá-lo se o irmão mais velho desistir de seu objetivo. Assim que ele concorda, Ren rompe como o chefe final, seguido por Lily que desperta seus novos poderes ao ver Evan sangrando. Com uma mistura de fogo e gelo, ela invoca furacões muito maiores do que os que atingiram a América, e os lança todos para a segurança. Mais tarde, eles se reagrupam na floresta. O irmão mais velho admite que suas ações ousadas levaram os caçadores diretamente até eles. Lily e Goodman chegam logo depois. Wu Yu verifica os ferimentos de Evan e diz que pode curá-lo facilmente, e sem nenhuma opção melhor, o irmão mais velho concorda hesitantemente. Enquanto ela cura Evan, eles fazem as apresentações, e Ren diz a todos que as pessoas que sequestraram Lily foram enviadas pelo próprio clã dela.
Vigen o pressiona sobre a razão por trás disso, e o homem explica que eles estão apenas seguindo a profecia da sereia, que diz que os pares em breve se levantarão e dominarão a humanidade de uma vez por todas para reivindicar sua antiga glória. E é por isso que eles queriam Lily de volta. Lily chama sua lógica de sem cérebro, mas o irmão mais velho argumenta que ele pensou que a rainha vampira a havia lavado o cérebro. Willy termina de curar Evan e parece feliz por poder ajudar quando de repente outro caçador falha em emboscá-los e quase tem seu crânio esmagado pelos dedos extragrossos de Goodman. Giovannini lhe diz para recuar, mas Goodman se recusa a desistir sem lutar. Lily lhe diz para esmagar o velho, mas o grandalhão diz que seu coração é igualmente enorme e quer tentar seu movimento especial, a diplomacia, primeiro. Ainda assim, Giovannini pede educadamente ao grandalhão amigável para sair de seu caminho porque ele tem os chamados criminosos para prender. Goodman franze a testa e lhe diz que machucar pessoas inocentes o torna um homem muito, muito mau, e o grandalhão deixa Giovanni saber que ele não quer descobrir o que ele faz com homens maus. Primeiro, Goodman invoca um meteoro para assustar o tolo que foge imediatamente, apenas para o grandalhão se teletransportar atrás dele e sussurrar todas as coisas divertidas que o esperam se ele não mudar seus modos. Percebendo que não há como fazê-lo entender, Goodman o joga em modo de sono permanente. Enquanto os irmãos lobos se preparam para partir, Wu Yu os impede e pergunta sobre a sereia que lhes contou a profecia e o que ela realmente disse. Depois disso, eles convidam Lily para voltar uma última vez e ela diz que está muito feliz onde está. Goodman amarra os caçadores travessos enquanto a turma também se prepara para ir, até que a mamãe de repente aparece e agarra Wu Yu como refém. Ela exige seus aliados de volta, e Wu Yu grita por Ren pedindo ajuda. Nesse exato momento, uma voz arrogante ecoa pela floresta, gabando-se de suas habilidades de caça a demônios e de sua energia contagiante. Nang Mang entra em cena e diz à mamãe para entregar a sereia, prometendo devolvê-la após interrogá-la. Então a senhora a liberta em troca de seus aliados e desaparece, frustrando Goodman por terem escapado antes que os caçadores acendam as luzes de Natal, graças às armadilhas de terminal. Wei Yu então dá uma cotovelada no estômago do rapaz e abraça Lily porque ela estava super assustada enquanto Nangong se aproxima dela dizendo que estava mais preocupado com ela, e pergunta a todos por que estão com Wei Yu. Ela se aproxima dele com um sorriso bobo e então o lança como um foguete adolescente na árvore próxima e grita para seu Baka Oni-chan ficar fora da vida dela. De volta em casa, Lily coloca algo no fogão para ferver enquanto Nangong revela que seu verdadeiro nome é Samba e afirma ser o irmão da garota mais fofa do mundo, que fica presa em sua cabeça sem parar até que ela quase esmaga seu pescoço e ele tem que calar a boca. Ela ferve de raiva por ele a perseguir em todo lugar, e quando Ren tenta defender seu amor fraternal, ela rebate listando as vezes em que aquele rato nojento de irmão mais velho a observa, seja no oceano, no banho, ou aquela vez em que ele até armou armadilhas para protegê-la durante a viagem de acampamento, apenas para que essas coisas explodissem na cara dela. Para acalmar um pouco as coisas, Ren pergunta sobre os pais deles e Samba diz que o pai deles costumava ser um caçador de demônios como ele, que se apaixonou pela sereia, o que deixa Vivian curiosa o suficiente para perguntar se ela pode conhecê-los. Mas Willy Woo explica que eles desapareceram um dia e é por isso que ela tem viajado o mundo para encontrá-los. Confusa, ela então pergunta como eles conhecem o irmão dela. Então Ren fala sobre a missão no castelo de Yorkford, o que lembra Samba que ele nunca realmente descobriu quem era o fantasma. Vivian pausa por um momento para pensar se ele pode ser confiável, mas Willy Woo casualmente toma seu chá e diz que o caçador de demônios é burro como uma porta, se ele é praticamente inofensivo. Então Ren diz a Samba que ele realmente descobriu que o fantasma era o grande demônio musculoso na frente dele. Goodman intervém e se apresenta, seguido por Lily, que ainda não sabe que é uma Husky, e depois que Vivian a provoca um pouco sobre isso, ela desaba em lágrimas. Vendo isso, Vivian oferece-se para confirmar a raça dela com um exame de sangue e engana Lily para que se aproxime antes que ela mostre suas presas e lhe dê uma mordida de amor picante. Sama fica um pouco animado demais assistindo de perto, mas Goodman diz a ele para se acalmar e se controlar. Assim que Vivian termina, ela revela que Lily não é apenas uma Husky, mas até carrega sangue nobre, confirmando que ela não tem nada a ver com lobos. Isso a deixa com raiva, então as garotas começam a brigar enquanto os irmãos lobo aparecem na porta. Lá dentro, Vivian fica desconfiada e pergunta por que eles vieram, ao que o irmão mais velho diz que quer recrutar um dos inquilinos. As coisas ficam uma bagunça rapidamente enquanto todos ignoram Ren e o caos irrompe. Então o irmão mais velho percebe que não tem escolha e joga um tijolo de ouro na mesa para subornar a princesa vampira, e funciona como um encanto. Lily afirma com presunção que seu coração não se apaixona por tal lixo material, tirando Vivian do transe exatamente quando a casa de repente fica escura. A princípio, eles pensam que é um ataque, mas Lily aponta que o fogão está desligado. Então Ren verifica com o terminal sobre seu saldo bancário e ele responde que está tão vazio quanto seu cérebro inexistente. Ele tenta descobrir para onde foi todo o seu pagamento quando Lily se lembra que pediu a Vivian para sacar seu cheque e Vivian vagamente se lembra de ter ficado confusa e jogado-o no lixo. Os irmãos lobo riem enquanto Ren fica deprimido e se vira para cada inquilino implorando por dinheiro apenas para descobrir que todos estão tão sem dinheiro quanto ele, então ele desiste e se tranca em seu quarto. No dia seguinte, ele acorda e encontra a casa inteira vazia, e as contas ainda não pagas, então ele pega o terminal e pede para ser teleportado para Raven. Enquanto isso, um cliente entra em um café de cachorros onde uma empregada fofa que se revela ser Lily o recebe com um sorriso precioso.
Ao mesmo tempo, Will está no parque tentando sobreviver quando ela fica preocupada com seu irmão, cujo paradeiro é desconhecido. Acontece que ele está nas profundezas das Montanhas Nevadas, caminhando até o local onde enterrou sua herança 10 anos atrás, apenas para escorregar e cair como Humpty Dumpty. Enquanto isso, Ren pediu a Raven um pouco de dinheiro, o que a deixou realmente irritada. Ainda assim, ela concorda em ajudá-lo só desta vez, já que ele tem feito sua parte recentemente. Depois disso, ele relata que as placas que encontrou no Mundo dos Sonhos têm a profecia gravada nelas. Raven diz a ele que deveria ter sido óbvio, já que o Mundo dos Sonhos está infestado de párias e é de lá que eles vêm, e ela fica genuinamente chocada ao ver o quão alheio ele tem sido o tempo todo. À noite, Ren se teletransporta de volta para casa e recebe um jantar surpresa dos inquilinos que se esforçaram o dia inteiro para pagar as contas. Ele os agradece e Lily o surpreende com um bolo que ela assou no café. Vendo-o se dando tão bem, os irmãos Lobo finalmente decidem parar de tentar levar Lily de volta. Durante o jantar, Ren conta a todos sobre sua missão de explorar o mundo dos sonhos para descobrir mais sobre a profecia, o que dá esperança a Will de talvez encontrar sua mãe. Lily pede permissão para ir junto e fica louca de alegria quando ele diz sim, seguida por Vivian, que quer investigar suas memórias perdidas, e Goodman, que está super animado para ver o que há lá fora no universo. De repente, ele se lembra que faz muito tempo que não vê o quinto inquilino, e Will se lembra que colocou o ovo na pia da cozinha, completamente alheia ao que a pedra está cozinhando. Lily espera ansiosamente o ovo terminar de cozinhar enquanto os outros entram e perguntam o que ela está fazendo. O cachorrinho autista levanta a tampa inocentemente e revela o ovo, deixando todos em choque total. Enquanto ele os encara inocentemente com seus olhos de filhote, o ovo de repente se racha. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembrem-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir, e vejo vocês na próxima vez.